Olá, bem-vindo ao Sentir em Ti, um podcast sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Meu nome é Daniel Flávio. Eu sou a Evelyn. E aqui estamos hoje mais um episódio dessa nossa segunda temporada, onde a gente se propôs, a trazer uma pessoa aqui, alguém que passou pelo nosso caminho e que de alguma forma a gente acha que pode contribuir para esse projeto, de Sentir em Ti. Então, sem mais delongas, estamos aqui então hoje com esse meu bruxo master, o Vitor. Nossa, ele foi o primeiraço que eu conheci assim no meio desse meio esotérico de Uberlândia, que tem tanto alcance assim. Então, assim, uma honra você estar aqui, tem um carinho muito especial, minha alma gêmea, gente, isso aqui, A gente acessou isso assim no primeiríssimo, quando a gente se conheceu. Então, assim, muita gratidão de estar aqui, compartilhar essa história que eu já conheço um pouco, mas quero saber mais. Aí eu vou deixar aberto para você se apresentar. Gente, muito obrigado ao convite desses deuses maravilhosos por estar abrindo a casa, abrindo vocês aí, permitindo com que toda essa egrégora energética chegue para todo mundo, trazendo conforto, conhecimento, bem-estar, E é mais um bate-papo gostoso interagido para a gente realmente trazer conexões, trazer troca e aprimorar cada vez mais, Meu nome é Vitor Bornatz, eu estou atualmente sendo terapeuta, praticamente já tenho quase 8 anos, mais ou menos, Mas eu já sigo uma jornada muito longa na questão da espiritualidade, É uma coisa engraçada, que eu vou contar. Porque a primeira vez que eu conheci o Daniel foi num evento espiritual, Que a sua tia já me conhecia. Sim, já, Exatamente. E aí eu olhei pra ele e falei assim, eu te conheço. Aí ele falou assim, não, você não me conhece, não, eu te conheço. Você foi uma vez lá em casa, todo churros de tinta azul. Você lembra disso? Eu fui naquelas festas, gente, que joga aqueles pós e saem de lá e passam na casa dele com um amigo que estava hospedado na sua casa, Foi mesmo. E aí foi o primeiro contato que eu tive, e disse, nossa, então não é um amigo de balada, agora é um amigo espiritual, agora que faz esse processo, E essa questão que a gente fez uma sessão junto, que foi muito bacana, amigo? Porque a gente trouxe uma leitura, porque quando a gente fala muito da alma gêmea, muita gente romantiza, traz uma ilusão muito grande, E a alma gêmea são compatibilidades, E nós tivemos um nível de compatibilidade muito grande. Tanto é que a primeira vez que eu tive contato ali mais íntimo da Daniel, a gente tem uma ligação muito forte. A gente não é tão pontual na vida do outro, mas quando a gente está junto, é mágica, é uma troca, é transformador. E assim, muito feliz com esses projetos de vocês, que vocês vão arrasar mais ainda, viu? A gente já falou sobre chamar gêmeo em outro episódio da Cláudia, que vocês assistem. Um vai estar pra frente e um vai estar pra trás. Legal. Mas é diferente uma gêmea que dá uma vida. Sim. Bem diferente. A alma são conexões, são algo que você já vivenciou lá atrás, Que dá aquela sensação de, nossa, parece que eu conheço você de algum lugar. E ali você começa a ver que você tem um nível de afinidade, de tranquilidade, que faz parte ali do ciclo de encarnações, Sim. É maravilhoso, eu tive contato com esse Deus maravilhoso. Maravilhoso, nossa foi incrível. Senhora. E vencido, assim, você na minha vida, assim, toda vez que a gente se encontra, faz algum movimento junto, é sempre muito transformador. E aí, já aproveitando o embalo, assim, a gente vai seguir mais ou menos aquela linha. Então, conta pro pessoal, tipo assim, quem que era o Vitor antes dessa loucura, assim, da espiritualidade? Eu adoro contar essa história, Porque, assim, eu não sou de Uberlândia, eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, E quando porque eu vim para Uberlândia, eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, E quando eu tinha 9 anos, que foram os primeiros contatos ali da espiritualidade, porque eu sou gêmeos com uma menina, que inclusive é minha irmã, que é a Camila, Eu sou gêmeos com uma moça, loira do olho azul, inclusive nem parece tanto comigo. Então, eu sou muito privilegiado, vim acompanhado com uma mulher ainda na Terra, sabe? Olha que honra maravilhosa. Por isso que eu trago muito essa questão do feminino, de muito cuidado do feminino, de cuidar também da mulher, de entender muito da questão do feminino, E quando eu tinha 9 anos, a gente foi pra lá, contava minha mãe, minha avó, eu e minha irmã, e a gente foi num velório. Que era um velório de uma prima da minha mãe, porque a minha mãe falou assim, Vitor, senta aqui, que eu já volto. Lá em Goiânia, no Jardim das Palmas, eu não sei se algumas pessoas conhecem, Na época que eu fui era desde hoje, eu não sei como é que tá. Então a gente entrava, tinha as salas que faziam os velórios, no meio tinha uma praça e no fundo era onde fazia o sepultamento, E a minha mãe me deixou sentar, eu lembro direitinho da cena, porque eram aquelas cadeiras pretas de plásticos
que eram grudados uns para os outros, eu sentei no meio dessa cadeira, minha mãe me pra passar a gente foi lá pra trás. Então, papai, titi, você sempre comunicativo, né? A gente queria fazer a gente falava e tal. A minha mãe sai, Vitor, o que você está fazendo aí? Depois tem um monte de gente aqui. Falei, sai daí, você está sozinho. E aí eu peguei, saí lá na praça e fui, mãe, tinha uma senhorinha lá, não sei o quê. E aí eu falei o nome dessa senhora, assim, Vitor, não, ela está sendo errada. Não, mas ela está ali, eu vi ela direitinho. Então, a partir dos 9 anos que começou a ter essa abertura ainda, né? É porque a minha clarividência, ela foi muito assim, forçada demais, tipo, você foi muito aberta, né? Antigamente as mães faziam muito com os filhos, né? De levar para a bezedeira, né? De jogar as ervinhas, bezedeira, para tirar molhado, quebrante, né? Nossa, meu filho está levantado. Miguel caída, sim. Então minha mãe sempre teve isso, mas assim, eu nasci numa linhagem bruxa, né? Minha avó era minha comer, a minha mãe gostava de bater tambor, né? Sim. E aí o que abriu mais ainda, porque quando eu tinha 13 anos, minha mãe ficou 30 dias na Índia. E ela conheceu o Satya Sai Baba pessoalmente, ele conheceram pessoalmente, entendeu? Que foi onde ela trouxe a questão do Vibhuti, de trabalhar valores da vida. E aí quando a minha mãe voltou dessa viagem, eu voltei tipo muito encantado com aquilo. Tipo, nossa, que legal, eu quero ter acesso a isso, eu quero entender isso. Tanto é que eu fiquei muito mais envolvido nessa questão de trazer isso, né? E aí a minha mãe, sempre que foi uma mulher muito consciente de entender as coisas, né? Me levou para casa espírita, me conheceu, porque naquela época, você imagina, eu tô com 41 anos, não tinha o que a gente tem hoje. A gente faz rosto, ativa os colágenos, tudo. É isso, filho, aqui a magia do amor. O dedinho do reiki ativa todas as energias boas, né? E a gente não tem essa facilidade como a gente tem hoje. Imagina só se lá atrás a gente tivesse esse conteúdo que a gente está passando para as pessoas que estão começando a desenvolver esses entendimentos. Por isso é muito importante a gente trazer esses materiais para mostrar, gente, você não tá doido. Não está doido, entendeu? Sabe? Você está tendo um despertar completamente diferente, né? E aí eu tive a oportunidade de ir nos centros, né? Só que a questão ali de dogmas, né? Eu fui muito massacrado ali dentro, pelo fato de eu visualizar, de ver. Então eles usavam isso como um movimento de muita tortura ali para mim. É claro, a gente traz muitas curas ali para as pessoas, traz muito isso, mas isso me deixou algumas vezes em algumas situações um pouco desconfortáveis, entendeu? Um custo muito alto. Sim, eu vou até esclarecer que ele falou clarividência lá no começo. Clarividência é uma pessoa que vê além dessa dimensão. Sim, além disso aqui, ó. A pessoa vê além dessa dimensão. Se você está vendo coisas que não estão aí, pode ser que você seja uma pessoa clarividente. Você não está ficando louco. Chá revelação. Eu sou clarividente. Você não está ficando louco, não é algo, né, sobrenatural. Assim, né? É sobrenatural porque nunca a gente tem de entendimento, né? É natural ser sobrenatural. É natural ser sobrenatural. Pense que você é como se fosse um X-Men. Exatamente. Você tem um poder a mais. Habilidade nova aí para você, entendeu? Sim. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu sempre desde a minha infância, né, de 12 anos, e a gente que é adolescente, principalmente da energia do homem, ainda mais por ser gay ainda, né? Porque tem uma carga muito grande, porque eu achava muito errado o que a nossa sociedade tinha, sabe? Eu achava muito errado as discussões, as brigas, uma coisa desnecessária, de ficar apontando, ó, fulano é gordo, fulano assim, assado. Eu falei, gente, será que eu tô no planeta certo? Não é possível. Por que tá tendo tanto ataque isso, né? E aí você via os encostos ali para falar, não, é isso mesmo, é desse jeito mesmo e tal. Então você imagina só, aquele momento eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje, né? Para você ver que tipos de voz e quais são as energias que você vai se conectar com isso, né? Então naquele momento ali foi um divisor de águas muito grande para eu poder realmente entender o que eu podia ver e o que eu não podia ver. Mas, você trouxe assim, você sempre esteve inserindo nesse meio, né? Sim. Os pratos na espiritualidade. Mas você se vê em um momento que isso se intensificou mais? Porque, assim, você falou que faz 8 anos que você atua como terapeuta, antes você não estava atuando. Como que era antes dessa parte de você se tornar terapeuta? É porque eu você se intensificou mais nisso, né? É porque eu tinha uma questão muito forte, né? Que todos os princípios religiosos trazem isso, né? Que você não pode usar uma coisa que Deus te deu, senão você vai ser punido.
né? Então você não pode fazer algo ali para você fazer para as outras pessoas, você não cobrar isso, porque você vai ser punido por isso, né? E quando eu comecei a perceber que os meus esforços estavam muito maiores do que a minha dedicação, eu comecei a perceber alguma coisa não está fazendo sentido para mim. Entendeu? Porque tudo no universo tem que ter moeda de troca. Eu tenho que gerar uma energia da moeda de troca. Não falo só na questão financeira, mas assim, um outro tipo de troca. Olha, Vitor, você vai fazer isso pra mim, mas por outro lado eu vou te ajudar nesse sentido aqui, entendeu? Então, se era muito vem a mim, minhas vontades, e era feita as vontades das outras pessoas, era a minha vontade. E aí naquele momento ali eu percebi que tinha feito alguma coisa de desconforto. Na época da minha adolescência, eu fui muito privilegiado, porque eu comecei a fazer terapia muito cedo. Eu não acho que não te contei isso não, né, amigo? Eu comecei a fazer terapia com 18 anos e fiz até os 28 anos. Então, Não, eu tive uma psicóloga. Não, eu tive uma psicóloga, gente. Um beijo pra Sheila Gomit, inclusive ela mora na Rússia, a filha dela foi bailarina do Bolshoi, sabe? Que era da Universidade Federal daqui de Uberlândia, estudou, inclusive já saiu até uma reportagem bem antiga disso aí, sabe? E ela pegou, foi acompanhar a filha dela, e aí foi uma coisa muito engraçada, que eu até falo isso, porque eu tenho certeza que ela vai escutar depois, que aí depois dos 5 anos ela me tratava, depois dos 5 virou putaria, porque eu sentava lá, a gente ficava conversando, ela fazia suco. Não, aí ela tava não, era uma coisa muito doida. Ela falou assim pra mim: você não vai fazer psicologia? Eu vou te dar aula de psicologia aqui pra você, porque eu tô sentindo que daqui um dia você vai fazer alguma coisa diferente, né? E ela foi uma psicóloga muito torta, ao contrário do que ela entendia. Então, assim, o que ela fez comigo? Ela utilizou da minha clarividência para me nortear. Então ela me trouxe uma diretriz muito grande para fazer. E ela foi uma das pessoas, porque eu falei assim: Sheila, eu quero fazer psicologia. Eu falei assim: Vitor, não faz. Porque vai misturar a sua cabeça e tal. O que você gosta de fazer? Exato. Isso que ela falou para mim, vai te limitar. Vitor, o que você é bom para fazer? Eu sou muito comunicativo. Então, eu me formei em publicidade, propaganda e fiz uma pós-graduação de marketing de relacionamento. Então, a minha formação acadêmica é em publicidade. Só que ela falou: Vitor, o que eu vou fazer com você aqui é uma formação, você não vai receber um diploma. E, tipo, foi uma aula. Imagina. E assim, gente, só esclarecendo, não é que a gente tá falando que a faculdade de psicologia é ruim, mas a gente tem que entender perfil de contexto, né? Dentro do perfil do Vitor, não cabia a faculdade de psicologia. Sim. Dentro do que ele trabalha hoje, né, que vai contar mais pra frente, não ia casar, né? Mas ela falou uma coisa que fez muito sentido para mim, né? Falou assim: Vitor, como você é um clarividente, vai ser encaminhado para uma área científica por um psicólogo que é cético. Que não é porque a psicologia pode envolver com processos espirituais, entendeu? Você, Vitor, vai ser massacrado no curso. Você vai ser obrigado a tomar remédio, o povo vai achar que você é esquizofrênico, entendeu? Então, assim, eu tive uma orientação com uma pessoa maravilhosa. De robô de sofrimento. Que isso, incrível. Agora você imagina só, quantos profissionais a gente tem no mercado que atende esse perfil de paciente e não sabe lidar com isso. Já manda pro psiquiatra. Já acha que é louco, já tarja com rótulos que não entendem muito. Inclusive, a gente está até fazendo um estudo, né? Uma coisa que eu vou adiantar mais ali, da gente, inclusive, eu até comentei com você, né? Tem um psiquiatra que eu atendi em São Paulo, que a especialização dele é esquizofrenia. Então, quando ele me leva lá para São Paulo, ele pergunta, é muito engraçada a cena, né? Porque senta o paciente, senta o médico e eu fico no meio. Aí o paciente fala: quem você está vendo, fulano? Aí o médico pergunta: Vitor, tá vendo? Tá. Ótimo, então. É espiritual ou é psicológico? Exatamente, porque ele começa a descrever o paciente da mesma coisa que eu tô vendo. Aí quando ele me pergunta ao contrário: Vitor, você tá vendo? Eu falei: não tô. Não tô, inclusive não tem nada aqui presente. Aí o médico fala: olha, patologia, medicamento. Então ele está começando a perceber isso. Olha só, a medicina social. Incrível. Mas eu acho, assim, da minha percepção é que, qual que é a questão da ciência? A ciência é aquilo que pode provar com ferramentas. Hoje, o que a gente não consegue provar é aquilo que a gente não tem ferramentas para isso. Não é que não existe, é que a nossa limitação... A ciência não alcançou. Não conseguiu chegar ali. Gente, até não sei quanto tempo atrás, o povo achava que a Terra era o único planeta do universo. Achava que a Terra é plana, então tem gente que acha. Mas, até então, a gente vivia numa sociedade, numa realidade que era limitada, ainda vivemos, aquilo que a gente consegue alcançar com ferramental. E a ciência se pauta nisso. Então,
não é que essa parte espiritual não exista, né? Essa outra dimensão não existe, é que a gente não tem ferramenta para enxergar. E tem pessoas que têm essa capacidade, que conseguem enxergar. Então, o que a gente não consegue encaixar na ciência, a gente fica colocando em um âmbito assim, paranormal, sobrenatural, sabe? A gente fala, a ciência não prova, então não existe. Não é isso, né? É que nem o espiritismo, né? O espiritismo ele nada mais é do que uma ciência fenomenológica. Ele analisa fenômenos, só que quando não tem essa... Quando não tem essa métrica, não consegue entrar nesse paradigma positivista e descarta, mas gente, é só... Tem uma metodologia, tem todo um estudo. Mas é uma coisa que eu tenho percebido muito, porque a gente ainda tem muita racionalidade. Muito aflorada, né? Você fala assim, nossa, Dani, tem um mentor assim do seu lado, assim, assado. Eu posso te trazer características que realmente daquilo que você é. Mas você fala, ai, será que você está vendo mesmo? Será que existe mesmo? Será que tem isso mesmo? Entendeu? Então as pessoas precisam ainda estar naquela etapa de sentir, ver e perceber. E não compreender o que está atrás dessa conexão com o entender por que isso está apresentando. Exato. Né? Mas assim, eu acredito que até eu acho que o que a gente perdeu foi a dose da racionalidade, porque ela é importante você questionar. Exato. Né? Mas as pessoas elas só vão para esse lugar, tipo assim, se eu não me provar matematicamente isso aí, eu não quero nem saber. E não é assim. Aí é o extremismo. Nossa, e assim, a Sheila pra mim foi uma... Ela não atende mais hoje e tal, mas ela foi... Inclusive eu já fiz até consulta com ela, ela fazia atendimento comigo quando estourou a guerra na Rússia lá no início, né? Teve muito ataque de pânico, ela mesma ficou muito preocupada com o que estava acontecendo, né? Então, tipo assim, eu ajudei ela com a técnica, sabe? Então, pra mim, assim, quando tem essa troca ali, foi maravilhoso. Fechamento. Ela pra mim foi... Ela que pra mim foi um dos rumos ali de poder... E ela falava todo o tempo, como se ela já soubesse, né? Vitor, você tá preparado? Você tá preparado? Preparado pra quê, gente? Pra fazer o quê? Preparar pra quê? Sabe, será que ela quer que eu vou dar aula? Será que eu vou atender? Eu não entendi a visão da psicologia. Como que eu vou atender? E aí, Vitor, assim... Você contou, né, da sua jornada, que Sim. você teve presente na sua vida, que você teve essa oportunidade, né, de ter outra pessoa. E teve essa virada, né, de você sair do marketing, da publicidade e entrar nessa parte de espiritualidade. O que te fez buscar esse caminho? Sair dessa parte, né, que você começou a trilhar mais mercadológica e nessa parte espiritual. Então, em 2009, eu morava em Goiânia, eu era coordenador de uma unidade de uma multinacional. Então, assim, eu tinha um salário muito bom, na época eu lembro direitinho, né, porque era Nextel, você lembra da época do Nextel? Nossa, eu só tinha um Nextel. Eu tinha o Nextel, o meu telefone pessoal e um BlackBerry. Que não tinha esses iPhones. Então era uma loucura, amiga, era computador e tal, dando conta. Então, assim, tipo, eu tinha um salário muito bom, mas eu tinha alguma coisa que me faltava ali. Sabe, tipo, eu tinha um reconhecimento, e eu trabalhava com uma coisa que era muito legal, que era eventos. E a sua cara, eventos de conversar com as pessoas, de fazer isso. Só que aconteceram situações que me deixou muito triste, porque eu trabalhava no agronegócio. E o agronegócio, gente, infelizmente existe muita energia do machismo ali. E eu não sou uma pessoa muito discreta, meu amigo, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito discreta, né? Então, você. Eu nunca mudei minha identidade por ser desse jeito. Sim. E teve um evento, eu lembro direitinho, gente, eu tava com uma calça preta, um sapato branco, um cinto branco e uma camiseta branca. Então, o que eu fiz? Tá normal. Uma pessoa tirou essa foto, mandou pro meu gestor e falou, isso não é postura de uma pessoa que tá no agronegócio. Aí essa pessoa pegou e me chamou, Vitor, eu não concordo com o que essa pessoa está fazendo, só que essa pessoa paga o nosso salário aqui e tudo mais e tal. E aí eu acho que você tem que dar a sua postura. Eu disse, não, eu mesmo preciso dar a sua postura. Eu acho que inglês não serve para mim. A legislação. Anotem. A legislação inglesa não me cabia isso. Aí, tipo assim, se eu fui analisar o que eu estava usando, tipo assim, não era nada demais. Qualquer pessoa usaria roupa dela, médico usa isso, gente. Sapato branco, cinto branco, sabe? Ficou com inveja de sua coisa. Aí eu peguei e falei, mas assim, o que foi um bom mês pra mim foi a ayahuasca. Gente. Novamente, na temporada anterior, ouçam o episódio 13. Link lá embaixo. A ayahuasca pra mim, amigo, foi assim, ó.
a virada de chave mesmo, porque eu acho que eu nem te conhecia nessa época, né? Eu tomei ayahuasca com 29 anos, com o Guilherme, com um amigo meu, inclusive, lá onde você foi. Lá foi o primeiro lugar que eu tive contato, né? Inclusive, bem forte a medicina lá, né? E quando eu tomei, tipo, eu olhava assim, assim, gente, não tô sentindo nada. Eu olhava o bracinho e falei assim, nossa, ligaram o efeito aqui, tá caindo folha de ouro, sabe? E eu fazia assim com a mão, nossa, olha, esse amigo, olha, tá caindo um monte de folha de ouro, é assim, tá tendo um efeito psicodélico aqui. Aí meu amigo falou assim pra mim, Vitor, fica quieto, escuta o próximo, não é que eu for isso pra mim. Mas é que eu penso, se pra gente já é surreal, imagina pra quem vê? Deve ser 10 anos assim. E aí a minha primeira dose foi muito forte, porque Jesus apareceu mesmo pra mim. Sério? Olha. Eu fico até emocionado de contar essa história, porque foi uma das coisas que você sentiu um amor, amigo, um acolhimento de um ser tão poderoso, tão amoroso e tão gentil, dele colocar a mão no seu ombro e você sentir, você olhar, Jesus tem olho verde, né? Aquele olho verde, vibrante ali, ele quase engolir sua alma ali, e ele falou assim, vem cá que agora eu vou te mostrar o que você vai fazer. E pá, abriu. Um monte. E aí eu tomei ayahuasca, aconteceu isso e tal. E eu lembro direitinho, eu tomei ayahuasca no sábado. No domingo, eu fui para um barzinho que tinha ali na Barão de Camargos, que chama, gente, como que chamava ali? Onde que era 85 antigamente? Sei. Um que ficava ali na esquina. Como que chama? Flank. Você lembra? Lembra do Flank? E eu encontrei com uma amiga minha, que é a Luana Ferreira, um beijo, Lulu, maravilhosa, que a Luana fundou a Natural Vibe. A Natural Vibe é onde que iniciou o Theta Healing. E ela falou, porque eu conheci a Luana desde meus 13 anos de idade, a Luana falou, não, eu tô fazendo Theta Healing, que não sei o quê. Eu falei assim, gente, o que é isso, Theta Healing? É de comer, de passar cabelo. Aí, tipo assim, eu não quis sair do carro com ela, não, tudo certo, vai na vivência minha, então, não sei o que. Então, cara, eu peguei e fui na vivência. Na vivência, eu senti aquela voz de Jesus falando, inicia-se. É isso. Inicia-se. E aí, amigo, no curso, Nossa. abriu o raio. Imagina. Aí o curso me ensinou para não falar com o morto, para eu respeitar o livre-arbítrio de quem já foi, que eu não tenho autoridade alguma de falar o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Eu tenho que ter compaixão de entender essa realidade. E aí, com isso, foi abrindo questões de estudo, de gerar essas questões ali do autoconhecimento, foi onde eu comecei a ser terapeuta. E é uma coisa tão engraçada, tanto que a espiritualidade é. Porque quando eu falei para as pessoas que eu estava trabalhando com terapia, eu não devia ser nem propaganda, né? Porque como muita gente já me conhecia, de estar no centro, de conversar com as pessoas, né? De ser muito gentil com todo mundo. Eles disseram, vou fazer uma sessão com o Vitor e tal, não sei o quê. E aí foi indo. Um sucesso, né? Porque que sessão. Mas mais pra frente vai contar pra vocês. Nossa, porque foi incrível. E aí o Theta que foi a abertura, é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu fiz os cursos que eram os pré-requisitos praticamente do terapeuta, e o Reiki foi um dos últimos cursos que eu fiz. Olha. Então, quando eu comecei a desenvolver o Theta Healing, eu não era reikiano. E aí, quando eu entrei no Reiki, foi aí que eu me aprofundei, que eu fiz 1, 2, 3, o cara no doutorado, mestrado, para poder, hoje eu estou, até inclusive, ministro um curso de Reiki para as pessoas, entendeu? Então, o Theta ele veio primeiro, para depois eu englobar com outras ferramentas, né? E aí, quando eu descobri para mim o Theta Healing, foi, nossa... Foi uma transformação absurda. Aí veio experiências extraterrestres, conexões com outras raças. Aí esses cursos que a gente começa a aprimorar, né? A gente recebe muito por download, por coisas que a gente começa a perceber. E eu penso assim, nossa, gente, será que eu vou ter que ir num psiquiatra de novo? Não, porque eu acabei de codificar uma informação agora. Não, esse dos arquitetos amigos eu não te contei. Esse pra mim foi uma coisa muito surreal. Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui. Porque assim, ó, a gente já falou várias vezes aqui, vocês precisam abrir a mente de vocês pra coisas. A gente já teve pessoas que já falaram sobre essas coisas, a Linda, né, falou também. Então, assim, abra a mente de vocês, né? Não só a gente que habita esse orbe aqui, tem mais gente. Então, abra a mente de vocês para isso, tá? Porque, na verdade, tudo é possível, né? Existe uma possibilidade imensa da gente começar a analisar e entender isso. Mas os meus contatos iniciais com os extraterrestres foi quando eu tinha 16 anos. Inclusive, até estava comentando com a minha mãe que tem uma filmagem. Você lembra aquelas filmadoras que eram aquelas fitas VHS?
Tem uma filmagem que eu até falei pra mim que a gente tem que procurar. Que eu vou pro quintal, pego a câmera, amigo, e filmo. E a minha mãe pega e pega. Nossa, muito estranho. E viu uma luz que voltava e voltava, voltava e voltava. Só não tem que achar essa filmagem. Então, a partir dali que começou a ter essas manifestação de 16 anos, amigo. Aí começou a vir luzes, depois vinha reflexo, vinha essas outras conexões, sabe? Até um processo de eu começar a ter esse acesso, que foi um Tem aos pouquinhos, né? Aí quando eu comecei a desenvolver a meditação, que foi da gente silenciar a mente, os extraterrestres apareceram para mim por desdobramento, porque muita gente acredita que eles vão aparecer assim do nada. Não é assim que vai acontecer, eles estão numa realidade completamente diferente da nossa. É outra vibração, sabe? E outra coisa também, uma coisa que eles sempre falam, Vitor, você entraria numa jaula com um leão faminto há mais de 30 dias? Eu falei, não. Eu falei assim, o leão vai me devorar. Eu falei, pois é, vocês vão fazer a mesma coisa pra gente. Se a gente parecer massa pra vocês vão nos devorar. Sabe? Só o fato de você ter uma reação reativa com as pessoas já são agressivas, imagina quando vê uma coisa que é desconhecida ali para eles, né? Então, quando eu tive esse contato com essa eu comecei a codificar, que nossa, mas é dando um de meu Deus do céu, tá? Passou-se praticamente umas 4 horas desse discurso, recebo um inbox de uma pessoa de São Paulo. Oi, Vitor, tudo bem? Microfone de tal. Você teve contato com ele ontem, né? Me dá seu e-mail que eu vou te mandar toda a ponte que eu codifiquei. Eu falei, como você sabe disso? Eu falei, não, ele pediu pra eu te chamar. Então, a gente tá aqui, já estamos organizando o negócio, vocês só se mexem. Adoro! E tem uma coisa tão engraçada, né? Que essa ponte foi toda organizada com ele. Ele falou pra 5 pessoas para você se quiser pode jogar na vida se você quiser. E de uma vez eu pedi um monte de gente, inclusive. Muito obrigado, gente do São Paulo, que acha que ele manda ter muito próprio, né? Então, imagina! Vou falar. Vou botar mais a ajuda do amigo. Que massa isso, né? E aí, então, só aproveitando o gancho, né? Eu acho que essa pergunta que vai ficar mais difícil pra você escolher, porque as loucuras que acontecem, né? Mas disso tudo, assim, qual foi a experiência mais marcante que aconteceu, assim? Ai, gente, a mais forte pra mim foi quando a gente acessou os mestres ascensos. Foi. Nossa, mestres Cardo? Foi. Aquela ali dos mestres ascensos para mim foi assim uma das coisas mais extraordinárias, porque a gente tem uns princípios de entender assim, né? Jesus, anjos que são lá, Miguel, Gabriel e tal, e nós aqui da Terra. E aí quando a gente começa a ver os mestres ascensos, é como se fossem os ministros. Sim. Ali dentro, entendeu? De cada em cada momento. E quando eu fiz o curso do Mestre, que você fez também, Fiz, a gente fez isso, você fez na mesma turma, né? Quando eu fiz o curso, né, o Mestre Carga falava assim, né, tem que trazer um tecido, você lembra da história do tecido? Tem que trazer a história do tecido. Eu falei assim, tem uma fantasia ali lá, que eu nem uso aí, que é uma capa, né, você já viu essa capa? Uma capa, eu vou usar ela e tal. E aí ele faz uma numerologia ali, para saber qual que é o mestre que você se identifica. Eu levei roxo, que saiu para mim. San Germain. Sem saber de absolutamente nada, né? E aí eu fiz o curso, foi muito enriquecedor, a gente aproveitou bastante, né, amigo? Nossa, foi demais na cabeça. Só que no domingo, pra mim, foi mais forte, porque eu morava, não era nessa casa que você foi hoje, era um outro apartamento. O outro apartamento que eu morava, ele tinha uma sacada muito grande aqui, que é aquele apartamento muito profundo. Que você, acho que você chegou até aí nessa casa quando você estava sujeitivo. Foi, que é ali no final. Né? Então era um apartamento, você abria a porta, então você já tinha acesso à sala, cozinha e até a sacada, que era uma sacada muito grande, né? E eu tava lá no domingo, ele sentado e tal, aí de repente eu tô vendo um monte de prismas girando assim na casa, tipo arco-íris, sabe? Quando você coloca um brilhante e ele vai pedindo vários prismas. Aí eu falei, nossa, mas que estranho, tá batendo o sol. Aí eu abri o olho e fechei, eles materializaram na minha frente, todos. Aí eles falaram, olha, a gente vai fazer um procedimento com você, fica tranquilo, que você vai sensar. E aí lá tinha uma chaise, eu peguei e deitei na chaise, fiquei com a mão assim no peito, e eles começaram a codificar a informação do que eu tinha que trazer diretamente para eles, e eles me contaram a história da humanidade. Uau! Me contaram a história da humanidade. E aí, quando eu fui descobrir a história da humanidade, porque você tem 2 tipos de situação, ou você vai surtar,
ou você vai, vambora. Uhum. Não, eu sou corajoso. Eu sempre fui aquela criança assim, tá tendo um monte de guardar cama, ai, deixa eu ver. Nossa, tem um bicho-papão. Deixa eu ver que cadê o bicho-papão? Ainda bem, né? Você já tava enterradinho. Já vem com a programação, né? Mas a minha mãe sempre fala. Deus é muito sábio. Eu sempre fui muito curioso, sabe? Sempre fui muito curioso, sabe? Tipo assim, de investir, de entrar, de sentir as coisas de Se não fosse assim, não tinha dado certo nunca. E aí, quando eles me contaram o princípio da humanidade, que nós somos ebritizados, né? Então, nós temos um DNA que não é um DNA que veio daqui. Por isso que a gente tem que abrir muito essa questão da gente abrir as possibilidades para a gente descobrir a nossa origem de alma, o que é o princípio. Abrir a cabeça. Né? Então, quando você fala, Peter, qual foi uma das experiências que mais te chocou, que me transformou, foi de eu saber a minha origem de alma, pelos Anunnakis, que foi toda aquela história do princípio, né? Então, por que os mestres mencionados veio? Aí quando você começa a estudar, uma mestra amada, que é uma Maria Madalena, por isso que eu tô chamando das mulheres. Gente, ela é maravilhosa. Não, e o tanto que ela é uma mulher, sabe, doce, mas ao mesmo tempo brava. Firme, né? Firme e brava, sabe? Aí quando você tem uma Rovena da vida, você vê aquela mãezona ali. Quando a gente tá com crise sentimental, quando a gente faz atendimento, né? Eu chamo muito ela no pensamento, né? Nossa, minha Rovena tá sofrendo por amor. Aí a Rovena fala, não sofre por amor. Sofre pela ausência dele, entendeu? E aí você vê o amor que ela traz. Aí compreensão, não, né? é maravilhoso. Então isso para mim foi um dos momentos assim mais extraordinários de eu ter contato com as vizinhas. Aí isso foi a história de Atlântida, que Leão traz conhecimento, já dizer que o governador de Atlântida, né? San Germain teve vários encarnadores, inclusive San Germain, eu falo que hoje ele é um dos meus mentores mais fortes, porque eu confio muito no que ele fala, muito. Sabe, San Germain tem essa coisa muito, porque eu sou, tipo assim, vestido de ouro, de joias, sabe? Porque o Xandrão foi conde também, sabe? Ele gostava de coisa boa, inclusive ele fala, Vitor, não faz pacto de pobreza, não faça pacto de pobreza. Você tem que almejar o que é melhor para você, o que é mais favorável para você, né? Essa abundância. Maravilhoso. E tem um episódio, eu gosto muito de falar isso, eu já falei em seu arte, né? Acho que todo mundo aqui já assistiu Mulheres Ricas. Gente, aquilo era uma programação neurolinguística. A Lídia Saeg, que ela é dona da Casa Leão, e ela é uma das maiores jornalistas que tem em São Paulo. E ela fala uma questão do programa dela, que lá, gente, todo mundo tem que escutar. Todo mundo tem que almejar ter dinheiro. Porque senão a pessoa não ganha, o menos favorecido não vai gerar, a gente não contribui com essa riqueza do universo. E quando a gente fala de riqueza, não é só de questão financeira, né? É para você estar bem emocionalmente, é ser rico de sentimentos, de trazer questões importantes, entendeu? Igual, por exemplo, minha mãe fala para mim assim, Vitor, você é muito bondoso com as pessoas realmente os humanos são doidos, as pessoas já me massacraram muito. E aí o San Germain fala assim para mim, Vitor, pode vir, a sua fonte é inegostável, não vai acabar nunca, porque quanto mais você dá, isso é mais replicado com o sentimento que você projeta para as outras pessoas, sabe? Porque isso é amor, o amor é você amar incondicionalmente uma pessoa que não traz absolutamente nada. Só por ela ser. Às vezes uma construção do mentor que eu tenho, vou até citar ele aqui, porque é muito boa essa construção dele. Ele chama Elton, e ele trouxe uma escala de, assim, que a gente inverte a ordem das coisas. E antes da gente buscar propósito, a gente tem que buscar se estabelecer aqui na matéria, porque a gente veio para essa experiência para... Ele não fala essas palavras, né? A gente está trazendo aqui contexto do Translation. Mas, então, antes da gente vislumbrar essas coisas maiores de legado, de propósito, etc e tal, missão, né? A gente precisa se estabelecer na matéria, que é, tipo, acessar a prosperidade, estar bem financeiramente. E como que você vai conseguir pensar nisso se você não sabe? É muito importante isso que você trouxe, porque a gente, principalmente aqui no nosso país, a gente tem muito isso, né? Dessa questão das novelas trazem muito isso, né? Da nossa cultura, porque a gente também, o rolê de Portugal aqui e tal. Então tudo isso trouxe muito essa cultura intrínseca da gente de não poder ter o dinheiro, né? Isso é errado, né? Isso é uma coisa coletiva, não é coletiva. O nosso país vibra muito nisso. Sim. Então a gente, se cada indivíduo conseguir desfazer dessa crença,
a gente está contribuindo para que isso sempre se faça, né? Exato. Porque nós somos o mais rico. Não, total. E a gente tem uma memória, né? Eu acho que eu tenho certeza que vocês já tiveram essa memória, né? Antigamente, a minha avó, ela amassava uma nota escondida, sabe? Parecendo droga, era bastante. É como se fosse errado eu receber dinheiro, tipo assim, dinheiro bolado, as mulheres colocavam dinheiro no sutiã, sabe? Não abria a nota, parece que tinha vergonha de gerar essa energia da riqueza. Então, quando você conecta com uma energia de um Santo Germán da vida, o que ele vai falar, Vitor? Todas as possibilidades estão na sua frente. Você vai fazer aquilo que é importante para você, entendeu? Então a gente tem que merecer pelo nosso conforto, para aquilo que é necessário para nossa vida. Como que a gente vai dar o que a gente não tem, né? Exatamente, entendeu? É a mesma coisa uma pessoa que vai fazer, vai ser uma terapeuta amorosa, sendo que tem relacionamentos péssimos e desastrosos com próprios pais, por exemplo. Inclusive, uma dica que eu dou para todas as mulheres solteiras, gente, perguntem para os homens como que é o relacionamento com essas mães. Porque se esses homens tratam essas mães erradas, casca fora. Sim. Entendeu? Porque é dito e feito. E a gente começa a perceber isso muito, que a maior caridade que a gente tem aqui na Terra não é morador de rua, não. É dentro de casa. Dentro de casa. Aqui, ó. Dentro de É o casa. primeiro relacionamento, né? É a primeira base que você vai ter ali, em nível de familiar, para você poder ajudar. Então, isso para mim foi uma das experiências assim, mais incríveis, né? Eu vi esses prismas coloridos ali, até onde eu tenho contato com eles, inclusive tem que fazer até um curso, né? E você canaliza eles Sim, muito. eu canalizo muito eles, né? Bom. E Vitor, assim, você já trouxe várias coisas, mas quais são as ferramentas terapêuticas que você usou durante a sua jornada, assim, de espiritualidade, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para você compartilhar com a gente? Então, depois que eu comecei a fazer, porque eu fiquei muito apaixonado por Teta, muito apaixonado por Teta. Teta, pra mim, abriu. Aí, tipo assim, eu fiz o DNA básico. Tem na temporada anterior, viu, gente, sobre Teta. Sim. O Teta Healing, eu fiz você daí o básico 7 vezes, amigo. O básico? O básico, 7 vezes. Porque quando eu fiz a primeira turma, eu fui um aluno de destaque ali na turma. É como se eu soubesse, gente, foi uma coisa muito doida. Porque eu lembro a primeira vez que eu fui entender uma menina, que é o digging que a gente faz as trocas ali, né? Da menina ter tido eu fiz 2 perguntas para ela, ela começou a ter uma crise, começou a chorar, e a menina foi lá, não, pode deixar que eu conduza, tá como se eu tivesse, eu nunca tinha feito Teta nem nada, é como se eu estivesse sabendo isso, e até essa menina fala para mim, nossa, Vitor, você não tem noção, aquela experiência do curso me curou uma conexão muito forte ali. E aí depois veio o básico, veio o avançado, veio o DIG, veio os outros cursos, você é o criador. Então assim, eu fiz uma sequência, inclusive eu vou fazer agora, no dia 11, o DNA 3, sabe? O DNA 3, que ele vai trabalhar com telecinese, bilocação, telepatia, vai ampliar mais a questão do DNA, sabe? Vai sair lançando a laser nos olhos, assim, na rua. Laser de luz, tá molamada, então... Porque aí depois veio a formação do reiki, depois veio cromoterapia, veio o estudo de cristal, gente, porque esses minerais, inclusive pedra, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ter cristais em casa, tenham. Porque Nossa, isso aqui é um fractal, sabe? E eu tenho falado muito para as pessoas, se você está com dificuldade de dormir, né? Eu até falo para a nossa querida Helena Cristais, beijo, que eu amo de paixão a ela. Eu falo para ela toda vez que eu vou para lá, assim, deixando você sabe minha farmacinha, já vou certinho aqui e já vou colocando os cristais. Porque aquilo lá é maravilhoso, os cristais que você conecta. Então, me aprofundei no estudo de cristal, comecei a estudar até geologia, né? Para entender o componente do solo, qual cristal que vai dar em tal lugar. Você lembra daquela época que tinha os cristais de Lemúria? Uma febre aqui, né? Eu comecei a estudar por que esse cristal é diferente, porque ele é feito de uma produção de 2 minérios que é raro na Terra. Então, eu tinha uma lâmina de vidro, tem uma energia muito forte, inclusive para acessar. Não é todo mundo que pode ter aquele cristal em casa, porque ele tem uma energia forte. É forte mesmo. Muito forte. Aí veio a cromoterapia, veio a cura multidimensional, veio os estudos com os arturianos, que são mágicos, são super para mim, gente. Nada é extraordinário. E assim, tanto de conhecimento que eles passam para nós. São doidos de ver a gente evoluir, gente. São doidos de ver. Existem 3 coisas que eles falam, que nunca saem da cabeça que eles falam. Por que vocês têm que pegar de Jesus de vida? Por que vocês têm que almoçar?
Eu vou tomar café, almoçar, lanche da tarde, jantar. Isso só vocês fazem significa que o nosso corpo é feito para absorver a energia necessária. Então, nós somos um líquido fervescente que toma energia duas vezes por semana. E ele existe são saciados. Então, até o processo evolutivo, a nossa é completamente diferente. Quando eles falam sexo, de gente é meio de sexo, eles trazem, é incrível. Porque a gente tem uma concepção de orgasmo eu vou falar o que eles falam, né? Que é engraçado, vocês têm que criar as coisas do outro para tentar o orgasmo. E a questão do orgasmo ali é mental. Então, quando você está ali com um parceiro dessa, você vai olhar, né? Mas eles sabem se é masculino e feminino, porque eles têm a dualidade delas e do próprio ser. Então, o ato de você trocar essa energia do ser não é para você ativar a dopamina, é para você gerar uma sensação de estar do lado de alguém. Sabe? Que é uma energia do prazer, né? Aí eu pergunto, mas por que a gente está passando por isso, né? Assim, porque a humanidade ainda é muito limitada. Tudo para vocês é sexo. Como assim tudo pra gente é sexo? Vitor, as músicas de vocês falam de sexo, a publicidade de vocês fala de sexo, a novela de vocês fala de sexo, tudo gira em volta. Um beijo de Freud. Sabe? Tudo, inclusive a psicanálise, né? Atrás muito. Mas eu acho que isso vem muito da repressão. É isso. Porque a gente é tão reprimido. As pessoas são tão reprimidas, elas reprimem tanto em relação à parte sexual que a energia da vida precisa extravasar de alguma forma. É isso. Aí você vê que muita coisa oculta, muito coisa assim, de sexo que é proibido, de fazer esse tipo de coisa e tal. Você vê as lembranças, né? Que, lá de infância, né? Eu fui muito bem orientado pelos meus pais, né? Que minha mãe sempre teve diálogos muito profundos. Vitor, ó, pipiozinho, pererequinha, de mostrar isso, né? Mas eu já atendi paciente, gente, que a menina entrava no período fértil achando que estava morrendo. Gente, período fértil. Educação sexual. Exatamente. De entender o que estava mostrando ali com o corpo dela, entendeu? Então, quando eles trazem essa conexão para nós diferente, a gente começa realmente a entender o tanto que foi muito deturpado. Demais. Essas conexões ali da repressão que a nossa sociedade trouxe, só que isso foi uma forma de alienar. Super. Porque isso trouxe um alienamento muito grande ali para a nossa consciência, para as pessoas trazer só, você não vai ser feliz quando você não casar com uma filha. Você não vai ficar feliz quando você tiver um parceiro do seu lado, entendeu? Não pode o parceiro do sexo é errado. É errado. A gente tem vários roteiros. Vários roteiros. E aí você começa a se conectar com essa consciência ali muito mais alta, você fica até com vergonha, você fica com vergonha. Constante, né? Sonora. Sabe? Aí eles falam do cheiro que a gente tem, porque eles falam que a gente tem um cheiro muito estranho, porque a gente come muita carne. Eu sei que tá nas fases dele, você sentiu a diferença do seu corpo de cheiro? Isso, cheiro da axila, cheiro de suor mesmo, né? Eu jogo vôlei, então assim, a diferença que eu saio. Mas você sente a diferença do cheiro? Muito! Eles falam. Por exemplo, quando a gente faz reunião mediúnica, eu tenho que ficar, porque eu ainda não estou tão evoluído para comer, para ficar sempre do processo, né? E aí, quando você vai fazer, você tem que ficar uns 2 dias sem fazer carne, sem fazer nada, sem você limpar. E eles reclamam que o nosso cheiro ali é muito forte ali, ó. Para isso, porque o ET tem um cheiro tão gostoso, né? Lembra o cheiro de neném. O cheiro da leveza deve ser, né? Sabe? É incrível. Mas eu penso assim muito que é a etapa que a gente tá, sabe? De consciência. É o processo. Que é o que a gente tem que... Por isso que eu trouxe aquela questão, que a gente está nessa matéria por um motivo, que a gente precisa ir galgando degraus. A gente tem um norte, tipo assim, a gente precisa chegar ali nesse lugar. Então, como que a gente vai ter um monte de coisa no caminho. E você trazer do veganismo é interessante porque quando eu virei vegano mesmo, aí agora eu já tô mais flexível, eu voltei com ovo, com queijo, porque meu corpo tava precisando. Eu como ovo hoje em dia, né, de galinhas bem cuidadas, caipiras, que crescem felizes, e o meu corpo vira outro, sabe? Tipo, a gente sente uma diferença muito grande com isso, viu? Muito grande. Porque o nosso corpo ele tem uma história, né? Então, tipo assim, do nada você chegar e parar. Né? No centro, o pai Guilherme falou muito isso. Ele falou: você já vem muitas vidas com esse padrão de comportamento. Se chegar agora e parar de uma vez, você vai conseguir, mas tem um custo. Sim, né? De vitalidade, disposição. Não, isso é uma coisa que ajuda muito. E até uma questão do álcool, né, amigo? Porque eu sambei muito no álcool, nossa senhora. E aí quando você começa a perceber, gente, o álcool, depois que o Teta Healing trouxe muito isso, né? Porque você sabe que o álcool é uma entidade, né? Chama álcool, né? Inclusive é uma entidade que extrai
muita coisa da natureza, é uma energia muito tóxica, né? E tem muita gente que recrimina outras drogas, muita gente acha que inclusive a ayahuasca é droga, né? Eu trazer isso, eu não tenho muita noção do que é certo e o que é errado para entender isso, mas o álcool é barato, é muito fácil de achar, sabe? É lícito. Sabe? R$10 você compra um cavatinho. E você fica completamente embriagado com isso, né? Então, quando você começa a acessar essas entidades ali que deixam a humanidade muito tóxica, né? Você sabe que uma vez eu perguntei para um dos mentores, né? Por que existia álcool? Eles falaram, Vitor, antigamente tinha muito trabalho braçal. Então, para você construir a coisa, então, era natural esses homens irem para as cavernas. Ali dentro era servida a cerveja e o vinho. Só que não era para ser servido de uma maneira de compulsão. Porque o álcool, em geral, tem relaxamento muscular. Não tinha Dorflex da vida naquela época. A pessoa ficava no sol, carregando pedra. Maquinário pesado, então eles usavam do álcool para poder realmente anestesiar. Só que o anestésico era muito delirante ali e as pessoas entravam em substâncias de compulsões. E aí você vê que o álcool, ele traz esse processo na humanidade há muito tempo. Se a gente for analisar os nossos ancestrais, todos tiveram dependência com álcool. Sim. Vô, bisavô, tio, todos tiveram. Tem várias construções em relação a isso mesmo. Uma das que eu vejo e isso cabe para todos os vícios. É que a gente está tão infeliz em alguma área da nossa vida que a gente precisa de um lugar para extravasar. Exato. E aí a gente encontra um. Tipo assim, ou é através da comida, ou através da bebida, ou é compras. Então é aquilo como se fosse uma válvula de escape para aquele sentimento que você não quer olhar. E aí você vai em busca dessas ferramentas. Antigamente, a vida era muito ruim, mas eles tinham um pouco a referência. Sim. Então, eles não tinham esse hábito, tanto que eles trabalhavam muito, né? Não tinham tanto tempo para se criar. Não tinha essa consciência, não ligava. Tipo assim, você perde uns adesivos. Sim. Hoje em dia, tipo assim, o acesso é muito maior, então a gente se colocou muito mais e a dinâmica de vida que existia antes, as responsabilidades que existiam antes eram muito diferentes da secretária. Então a gente tem um pouco assim, mais tempo para isso. Sim. Mais tempo ocioso, emocionoso para se entorpecer. Sim. Mas assim, eu fico vendo muito pela cultura dos americanos, né? Porque eu já tive contatos de visualizar isso, porque o americano ele tem tempo, mas ele tem tudo bom, sabe? Porque nós somos os nortes, né? Que é você 10 horas da manhã, eu quarta-feira eu tomo jarra de champanhe. E aí você fica esticando até mais tempo. Por isso o índice de consumo ali na Europa é muito alto, porque as pessoas elas querem ficar entorpecidas, elas não querem utilizar o momento de relaxamento com álcool. Na França, eles estão discutindo o fim da jornada de trabalho. Mais trabalho. Todo mundo está livre. É lindo, mas aí quem vai fazer esse tempo? Essa questão. A pessoa tem que ter maturidade a liberdade para entender que, tipo assim, o trabalho dentro daqueles padrões de ter um horário é diferente do trabalho que você faz, que você gera algum benefício para você e para outra pessoa. Mas fala isso, né? Vai falar isso pra alguém, tipo assim, chegar pra você e tá ligando assim, você não vai trabalhar, nossa, vou ficar com as pernas pra cima. Gente, eu acho que uma semana a pessoa já vê que não é isso. Aí se a pessoa tem consciência, ela procura alguma coisa com propósito, não tem o que ela vai fazer, se entorpecer. Sim. Mas existe uma questão muito, porque a gente estuda muitos filósofos, né? Nietzsche falava muito do ócio criativo, né? Sim, muito necessário. Então, a gente tem um tempo a nosso favor, só que a gente não produz isso de uma maneira produtiva, entendeu? Igual, por exemplo, quantas pessoas conseguem ficar 1 hora sem mexer no telefone? Sabe? Quantas pessoas conseguem ver? Aí ontem eu estava vendo lá, mas, nossa, tem 300 mensagens no celular para responder. Deixa eu ver o que é urgente, alguém tá morrendo. Não, mãe, então não tem nada urgente. Não existe nada urgente aqui na Terra. É verdade, se for urgente, fica uma ambulância. Nada urgente. E aí eu até falo brincando com as pessoas. Você é coveiro, então você tem que pegar ninguém. Você é médico, então você não tem que salvar ninguém. Então, qual a sua função? Do limite de você entender. Só que a nossa mente humana é muito controladora, apegada. A gente quer mandar, a gente quer ter ordem, a gente quer tá presente, quer fazer tudo, quer atenção. A gente é muito caridoso. Ai, coitadinho, tem tanta dó dela, coitada, ela tá passando por tanto problema. Gente, escolhe, livre-arbítrio. É um movimento de fogo, porque quando você se ocupa da vida do outro, é a vida de quem está ficando para trás. Exatamente. É o tempo, né? Aproveitando o gancho, né, que você está falando,
essa é uma pergunta assim que ela é em aberto, né? Tipo assim, quem que você se tornou e está se tornando depois assim desse reboliço, né, que aconteceu e tudo mais? Todo esse processo que você vem vivenciando, dessas ferramentas que você acessa, Sim. dos atendimentos que você faz, né? Quem é o Vitor agora? Mergulhou de cabeça. Então, eu falo muito, né? Nossa, eu sou muito grato pelos pais que eu tive. É porque eu não vim de uma família milionária, amigo, mas nunca me faltou nada. Eu sempre tive escolas boas, de acessar coisas boas, de estar em lugares legais, né? Ter contato com pessoas. Né, amigo? A gente Sim, infelizmente existe uma questão de diferença ali dentro. Aí eu vim com um sobrenome, que é um sobrenome que é europeu, então tem uma questão ali dos ancestrais europeus, da minha avó, para poder fazer isso, né? Então eu comecei a perceber muito que eu fui muito privilegiado por estar aqui na Terra, né? Isso me faz muito bem. E aí outras pessoas não tiveram tanta essa facilidade. E aí quando você começa a conduzir pessoas, tanto é, amigo, que quando algumas pessoas vão lá fazer atendimento, meu Deus, daqui não sabe isso. Não, essa manhã de troca aí, compra uma roupa pra você, sabe? Paga uma conta, que você quer, porque a espiritualidade fala, Vitor, você já tem, passa pra pessoa, não custa nada a fazer isso. Então eu tenho me transformado muito num ser humano consciente das minhas ações. Porque anteriormente, não é que o Vitor era prepotente, porque eu nunca fui prepotente. Quem me conhece há milhares e milhares de anos sabe que eu sempre fui muito amoroso e cuidadoso. Só que eu me anulei muito pelos meus relacionamentos, pelos meus amigos, pela minha família. E isso me deixou muitas marcas, assim, boas. E são marcas ruins, é claro, porque eu comecei a me sentir muito desvalorizado naquilo que eu fazia pelo outro. Eu falei, nossa, por que essa pessoa não reconhece o que está sendo feito? Por que não consegue perceber? Aí vocês falam, Vitor, nem todo mundo vai pensar como você, nem todo mundo vai ser bondoso como você, nem todo mundo vai trazer isso. E aí, quando eu começo a gerar um processo, porque o que é expandir a nossa consciência, né? É você tirar aquilo que não funciona mais para a sua vida e colocar outra coisa. Então, você aumenta a sua capacidade cognitiva, cerebral, mental, para você começar a direcionar coisas que são importantes para a sua própria consciência, né? Antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande de ficar sozinho, hoje eu amo ficar sozinho. Até eu viajo sozinho. Eu amo ficar sozinho. Quando eu vou viajar sozinho, que eu faço uma vez por ano, né? É ritual, uma vez por ano eu tenho que viajar sozinho comigo mesmo. Porque assim, eu vou para jantar comigo mesmo. Eu, sabe, eu ano passado eu fui para Bahia, né? Gente, eu fui tão privilegiado nessa viagem da Bahia, porque eu fui num lugar em Trancoso, que é um lugar muito chique, muito bonito mesmo, né? E eu perguntei, moça, você viu jantar e tal? Tá. Ela falou assim, eu quero jantar. Ela falou assim, você não quer jantar de frente à praia? Não, a luz é tão bonita. Eu falei assim, meu Deus, eu sentei num lugar, de frente à praia, com a lua maravilhosa, comendo comida, tomando champanhe. Eu falei, não. Aí eu olhando pra mim mesmo, eu falei assim, nossa, vou namorar com ele. Então isso me fez um processo de expandir muito. Né? Não é por uma atitude de individualidade, não. É outro valor. Eu reconheci aquilo que eu sou mesmo. Eu falei, nossa, eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que preserva isso, né? E aí, quando a gente começa a estudar no Espiritismo, a gente fala da lei da ação e reação, né? Gente, essa lei é maravilhosa. Não falha. Maravilhosa. Porque vocês podem ter certeza, inclusive vocês que estão nos escutando, viu? Se vocês percebem que a vida de vocês não evolui, presta atenção nas condutas que vocês têm. Atitudes, comportamentos, hábitos. Porque é a mesma coisa que os extraterrestres, Jesus já não fala. Vitor, a humanidade não vai mudar. Se aparecer nada, se Jesus materializar na frente de todo mundo, as pessoas não vão mudar. São os comportamentos que elas vão ter com elas mesmas. Então, se eu quero mudar o mundo, eu não tenho que bater de frente com os presidentes. Eu tenho que criar condutas melhores aqui onde eu estou. E eu falo isso como exemplo, porque quantas vezes a gente vai no supermercado, amigo, que você vê carrinho espalhado no estacionamento. Eu mesmo já bati meu carro em carrinho desse jeito por isso. Então você vê que a falta de tanta da educação, de eu utilizar um produto que eu peguei, porque eu não posso colocar no mesmo lugar de fazer isso. Devolver, né? Então isso me ensinou a ser um ser humano assim, melhor, de gerar a compaixão, de entender melhor as questões que eu vou fazer para as outras pessoas, sabe? E eu começar a ter muito mais amor próprio, porque quando a gente começa a ter amor próprio, nossa. É um cara assim, não, que isso,
maravilhoso. O Dani me conhece, eu sou muito político, né? Então, assim, eu vou nos lugares bons e também nos lugares, eu acho que nem todo mundo vai conversar esses mesmos assuntos aqui. Só que se eu for pra lá, julgando, um coração difícil, né, de fazer isso, isso é uma coisa que me traz muita dor, né? Eu tenho alguns amigos aqui em Uberlândia que a gente tem um grupo que é o grupo das bichas ricas. Grupo das bichas ricas também. É o grupo das bichas ricas, porque assim, o que são essas pessoas? É tipo gente que é funcionário público, são amigos meus que eu conheci desde a época de adolescência, que estão muito bem, porque mereceram o trabalho, sabe? Estudaram para concurso, estão bem, são médicos, são pessoas que têm o seu real valor para poder fazer isso, né? E quando eu encontro com eles sempre falam, o Vitor é o mais esquisito de todos, sempre viaja na maionese, entendeu? E eles adoram a minha companhia, porque quando eu tô falando, eles estão todos assim hipnotizados, e você coloca ali uma sementinha ali na cabeça de ninguém, não é para doutrinar, mas é para questionar. Para refletir, né? Para gerar esse questionamento ali, sabe? E isso é maravilhoso, porque esse ser humano que eu tenho me transformado, nossa, gente, a minha mãe até falou, nossa, porque minha mãe tinha mediunidade muito similar à minha. E ela perdeu totalmente as habilidades dela por escolha dela, que era melhor, né? Aí minha mãe falou assim, nossa, será que você vai perder isso que eu perdi? Eu falei assim, não vou, mãe, sabe por quê? Porque a primeira pessoa mais importante na minha vida não é você, não é meu pai, sou eu. Então, se eu não priorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu me estou transformando, quem vai fazer isso por mim? Gente, anota isso. Uau. Umas 10 sessões de terapia. Por favor, gente. Volta a assistir de novo, volta a assistir de novo. Até entrar. Isso é importante. O Vitor, pra gente ir finalizando, essa é a pergunta que a gente ama. Muito maravilhosa. Pergunta-chave. Pergunta-chave. Se você pudesse dar um conselho para um Vitor de 10, 15 anos atrás, com a consciência que você tem hoje, qual o conselho que você daria? Gente, é muito profunda essa pergunta. Muito, né? Porque até naquela vivência, amigo, que você fez, eu me senti muito com isso, de olhar para aquela criança, né? E de ver assim, nossa, você não mudou nada. E muito pelo contrário. Eu acho que você melhorou muito, você virou uma criança muito mais amorosa, gentil. Minha mãe sempre falava, né? Quando ela me colocava no berço, eu ficava esfregando meus pezinhos e eu ficava rindo para todo mundo. Então, aquele Vitor lá de trás, eu acho que ele se transformou num ser humano muito mais amoroso, muito mais amigo e principalmente alegre. Então, quando eu olho para aquele Vitor lá de trás, eu fico até emocionado, porque são tantas lembranças incríveis que a gente tem, de ver o tanto que eu mantive isso em mim. Sabe, o tanto que a única coisa que mudou foi que eu engordei. O desleixo meu, inclusive, que a pessoa viciada em açúcar, né? Aí, hoje quem nunca? Viciada em açúcar. E eu comecei a entender melhor algumas coisas, entendeu? E aí eu ligava literalmente foda-se pra um monte de coisa, entendeu? Então isso me fez com que eu pensasse, falasse, nossa, vídeo de 10 anos atrás, muito obrigado por você continuar sendo quem você é, sabe? Isso é uma gratidão enorme que eu carrego, viu? Maravilhoso. Gratidão, coisa linda. Maravilhoso. Agora aproveitar seu jabá, Vitor, conta para as pessoas como elas conhecem você, e elas podem ter de você como terapeuta. Fala seu Insta, a gente vai deixar aqui embaixo, mas pode fazer o seu jabá aí à vontade. Ó, eu tenho 2 Instagram que eu uso. O primeiro é Casa Arcturus, que a gente vai fazer divulgação de alguns projetos que eu vou falar. E o meu pessoal também, que eu posto muita coisa junto também, que é Victor Gornatz, né? Que é onde eu utilizo os dois. Então, quais são os projetos para o ano de 2024, né? Eu preferi fazer isso, né? De reduzir uma quantidade de atendimentos para começar a fazer grupos maiores, né? Então, o que vai acontecer? Que eu vou lançar aqui em primeiro ponto para todos vocês. A gente tem um projeto que chama Trancoso 2024, que a gente vai montar grupos de pessoas para fazer vivências com meditação, com terapia, com constelação, com teto. Vai ser uma salada de fruta, praticamente 4 dias de vivência, vai ser incrível. A gente tem um projeto, amigo, que eu vou até falar isso aqui, da gente trazer reiki para Uberlândia, da gente ver se a gente fazer lá no estádio do de Uberlândia, pra gente fazer isso no grupo, no coletivo para as outras pessoas, né? Então, assim, eu quero trazer também um workshop de liderança e espiritualidade, que foi um workshop que eu fiz para os segmentos corporativos e começou a ter uma demanda muito grande. Eu fiz em Tumiara, fiz para algumas empresas aqui em Uberlândia, então a gente associar a espiritualidade com isso e tem o tratamento com os médicos
médico que a gente vai lançar isso, porque assim, como a demanda desses médicos são muito alta, eles não conseguem fazer isso agora. Então, uma coisa vai ficar para o segundo semestre de 2024, da gente apresentar para a comunidade científica todo o processo da espiritualidade associado com a medicina. Porque a gente tem estudo documentado, arquivado para colocar isso para frente. Só que não depende de mim, depende mais deles. É porque assim, gente, vocês não têm noção tanto que isso é complicado trazer isso. Oxi. Sabe? E aí me lembra muito do que o Chico Xavier falava, né, na data limite, né? 2019, inclusive, é um conteúdo muito bacana de vocês escutarem, né? Data limite 2019, por mais que já tenha passado 5, 6 anos, mas é extremamente atual, que Chico falava, gente, a espiritualidade vai estar relacionada com a medicina. Vai estar relacionada. Diz que os cientistas vão ser os profetas, né? Exatamente. Eles vão entender. Os próprios médicos, eles vão começar a perceber que uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória, que tem uma pressão alta, tem algum processo de diabetes, traz isso. Inclusive, existe até um livro disponível para as pessoas comprarem, que chama Ordens e Desordens, do Theta Healy. Você viu esse livro, amigo? Ele é maravilhoso. O livro tem 400 páginas, eu tenho até ele em casa. E é ali que explica todo o processo de doenças que a gente tem. Então, assim, tem até uma simples herpes, amiga, até um câncer, por exemplo, que traz totalmente... É tudo emocional. Exatamente. Nosso corpo é uma máquina. Quando o nosso corpo já está doente, lugar, né? é porque as recuperações estão lascadas. Sim. Então, é o último lugar que vem. Exatamente. Então, é o tratamento para vocês. Então, a gente quer aproveitar 2024 para lançar esses projetos. Vai ter muita meditação guiada esse ano, porque muita gente pediu pra gente fazer essas meditações guiadas em grupo. Porque o ano de 2024 vai ter energia de Saturno, né? Então, o que é? Organização. Segura nas cadeiras, minha gente. Ora, Deus, socorro. Socorro, Deus. O ano de 2024, gente, a gente... Só chicote vai ser. Vai ser um ano bem intenso. E é de colheita, né? Tipo, se você fez o plantio, você vai colher. Mas e se você... A gente tem plantado, né? Saturno, ele é puxado. Saturno é puxado. Ele é justo, na verdade. Ele é justo. Ele é justíssimo. Ele cobra aquilo que foi combinado. E tudo que está, o mundo vai acontecer em 2024. 2024 vai ser um ano de muita revelação. Socorro, Deus, gente. Muita revelação político, espiritual, religiosa. Que benção, que benção. Vai ser um ano muito bom. Então, o ano de 2024 a gente vai estar associado para levar isso para as massas. A gente quer fazer mais movimentos ali para o coletivo, para muita gente, né? É porque esse ano eu não consegui fazer isso, porque meu pai teve, eu te contei, meu pai teve um problema de saúde, quase que ele tentou que eu subir, mas não foi dessa vez. Ele também não vai agora dessa vez também, não. Já sabe, né? Então, quando ele já fala, já tá tudo certo. Mas aí você tá atendendo, você vai atender particular também ano que vem? Aí eu vou continuar fazendo os atendimentos, não quanto eu tô fazendo. Vai ser difícil achar horário, viu, Se gente? quiserem, já manda mensagem. Agora, ano que vem. Já agenda para 2025. É isso, gente. Pra fazer isso, viu? Se quiser fazer em grupo, ele vai abrir grupo. É isso, acompanha os Instagrams que vai sempre estar lançando lá. A gente quer aproveitar também para, eu já falei pro Dani, né, da gente fazer movimentos de associar duas casas, né, a casa Intru com a casa Arturo, para a gente fazer esses movimentos ali globais, né? Muito. Sabe? Eu quero muito fazer isso, eu até falei para você, inclusive, olha só, ele vai dar um curso de chakras agora, amigo, sabe o que eu pensei? Eu fazer o curso do reiki e depois fazer o curso do chakra. Porque você imagina se você tem uma turma para falar, gente, ó, eu não vou falar muito chakra porque na semana que vem vocês vão fazer o curso com o Dani. Nossa. Olha que tudo. Gente, vocês estão vendo, vocês cobrem ele depois do comentário. Tá vendo, né, gente? Só acompanha que já vai sair. Mas esse já tem a data. Já tem a data, já tá tudo assim, certo. cadê o curso que eu vi lá no podcast? A data já tá lançada já, né? 26 e 27. 26 e 27 Do de quê? janeiro. Ah, tá, janeiro. Gente, vamos ver se vai cair esse episódio antes É. dessa data. Sim. Mas de qualquer forma, se não conseguir para nesse, vocês vão no próximo. No próximo, né? É um movimento que vai continuar, né? Agora as redes sociais já estão abertas, esse podcast vai passar internacionalmente, né, amigo? Pra todos É os isso. lugares do mundo. O passado foi, a gente viu. Vários ouvintes. Vários ouvintes dos seus lugares. É isso Muito mesmo. legal. E é isso, amigo. Nossa, gente. Gente, Ai, uma tô perdendo delícia. oportunidade desse carinho, desses seres tão incríveis, dessa deusa maravilhosa, esse cabelo maravilhoso que ela tá. Pode manter os cachos, viu? A Tá lindo, permanece. velho, tá lindo, né? Gente, então é isso. Muita gratidão por ter assistido. Se lembrou de alguém quando estava ouvindo, manda esse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar. Comenta aí o que vocês acharam. E nos vemos no próximo capítulo. Beijo pra Obrigado, vocês. gente, Boa semana, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Boa vida! Tchau. Beijo.